500 pessoas com catarata até o próximo dia 29 de novembro. Arranca amanhã a segunda edição do Mosaic Young Leaders. Parlamento britânico vai decidir através de voto a proposta de Brexit no dia 11 de dezembro. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República defendeu hoje em Maputo que as grandes nações são construídas através da ciência, academia e o conhecimento ao serviço do desenvolvimento. No segundo e último dia do Congresso Internacional sobre Cultura e Turismo, o Presidente da República juntou-se ao evento para falar da visão do governo para este setor. Filipe Nyusi começou por lembrar que o relatório sobre o Índice de Competitividade de Viagens e Turismo, publicado em 2017, coloca Moçambique na posição 122, uma classificação assumida como estando muito distante dos objetivos do Executivo. Várias medidas têm vindo a ser tomadas pelo nosso governo, com vista a impulsionar o turismo, nomeadamente no âmbito da facilitação do movimento de turistas, através de flexibilização da emissão de vistos da fronteira, o incremento de postos de entrada ao nosso país. Aliás, durante a nossa deslocação a Quênia, um país que também, por natureza, promove o turismo, esse tema foi um dos temas principais e que desenvolvemos, e assim com o fim de vistos para a Quênia e de Quênia para aqui, esperamos que haja mais movimento de turistas para este país e para lá. De forma regular, são promovidos fóruns de diálogo permanente entre o governo e o setor privado. Foi liberalizado o espaço aéreo, novas companhias aéreas entraram em Moçambique, o que permite a promoção do turismo doméstico através da criação de pacotes, roteiros, excursões a preços competitivos, entre outras ações no âmbito da remoção de barreiras ao investimento. O chefe de Estado desafiou os operadores turísticos a superar o número de chegadas de turistas internacionais que escolhem Moçambique para passar as férias e a quadra festiva. Esperamos que o esforço dos operadores do turismo em Moçambique atinja um número de chegadas internacionais superiores ao alcançado em 2017, que foi de 1.513.640, e que este crescimento se reflita no incremento das receitas provenientes do turismo nacional e internacional. E porque o Congresso junta homens da cultura e acadêmicos, Nyusi fez notar que as grandes nações se desenvolvem através do conhecimento científico e tecnológico. Não há o que a ciência e a academia não resolve. A fome resolve-se cientificamente. A doença, mesmo a construção de infraestruturas, é com conhecimentos e ciência. Os conflitos só se podem resolver com conhecimentos e não com o uso de força. Por isso aceitamos a nossa presença neste momento e a todo custo. E vocês bem sabem que influenciamos o vosso calendário, teriam o prazer se estivéssemos no primeiro dia, mas aceitamos para dar o sinal do nosso reconhecimento, estimular esta iniciativa e encorajar. O governo espera que até 2025 Moçambique seja um dos destinos turísticos de eleição em África. O governo quer assegurar maior participação dos moçambicanos nos projetos de gás e petróleo. Porém, a Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane entende que o processo não será fácil.
Moçambique prepara-se para entrar na fase de desenvolvimento da indústria de hidrocarbonetos, com parte dos contratos e decisões de investimentos assinados entre o governo e as gigantes petrolíferas que operam na bacia de Rovuma. O governo quer assegurar a inclusão das pequenas e médias empresas moçambicanas no negócio de petróleo e gás. Fundamentalmente é olharmos para o crescimento inclusivo, olharmos para a componente da gestão das expectativas que estão ligadas um pouco ao gás natural que está aí a vir, e olhamos como é que nós podemos transformar esses recursos, não é, num crescimento em que toda a gente do país beneficia, em que, sobretudo, isso contribua para a redução da pobreza em Moçambique. Vasco Nhambinde explicou que a participação das PME estará acautelada na lei de conteúdos local. Chegamos ao consenso foi que tem que ir até 15%, portanto vai de 0 a 15%. Portanto, a participação do empresário nacional é de 0 a 15%. Isso já foi acordado e está no documento. Porém, o diretor da Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane tem algumas reservas. Das experiências dos outros países, em que isto é um processo muito difícil, complicado, e que não há uma receita tanto ideal para todas as situações. Estas declarações foram proferidas esta terça-feira em Maputo, na Conferência Anual sobre Crescimento Inclusivo em Moçambique. A Procuradoria Provincial de Cabo Delgado está com dificuldades de prevenir a corrupção e desvio de fundos do Estado, supostamente por falta de domínio da lei por parte dos servidores públicos e cidadãos. Mesmo em plena crise econômica, os servidores públicos afetos à província de Cabo Delgado continuam a saquear os cofres do Estado. Só este ano, segundo dados do Ministério Público, foram desviados mais de 400 milhões de meticais que culminaram com a abertura de vários processos crimes. De janeiro a setembro de 2018, a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado tramitou um total de 92 processos. Deste universo, 56 são pendentes e 36 entrados. Dos tramitados, 21 findaram e estão em instrução preparatória 71 processos. Estão em instrução preparatória contra titulares ou membros de cargos públicos um total de 8 processos, dos quais 3 foi reduzida a acusação e remetido ao tribunal. Entretanto, para reduzir ou mesmo eliminar os casos de desvios de fundos e desativar o sistema de corrupção instalado nas instituições do Estado, a Procuradoria da Província de Cabo Delgado está a capacitar os servidores públicos para que estejam preparados para a prevenção desses dois tipos de crimes. É fundamental que os formandos estejam munidos de conhecimento e legislação sobre corrupção e suas vicissitudes, para estarem em condições de mobilizar os demais servidores públicos na província de Cabo Delgado e prevenir atos similares. De acordo com a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, mais da metade dos 400 milhões de meticais roubados dos cofres do Estado foram desviados a partir dos governos distritais. Está em curso a campanha de cirurgia de catarata no distrito de Morumbala, na província da Zambésia. A campanha iniciou no passado dia 19 e vai terminar de princípio no próximo dia 29. E a equipa médica espera operar perto de 500 pessoas. É, na verdade, uma mega campanha que está a ser levada a cabo numa iniciativa da Direção Provincial da Saúde e abrange pacientes oriundos de 5 distritos da região sul da província da Zambésia, nomeadamente Morumbala, Der, Mopeia, Luabo e Xinde. O trabalho está a andar bem. Até esse momento já hemos operado mais de 150 casos de catarata, incluyendo 3 crianças com catarata congênita. E graças a Deus o resultado ha sido bastante bom, com boa aceitação, e o sucesso é muito bom. Em condição normal, por la técnica que estamos a usar, o resultado é bastante satisfatório. Muitos de los doentes amanhã mesmo já começam a recuperar sua visão parcial.
No distrito de Morumbala, problemas de cataratas são comuns em pessoas da terceira idade, sendo por isso uma das grandes procuras de serviço de oftalmologia no hospital distrital local. Sim, em média por mês atendemos perto de 50 a 70 casos. Esta tem sido a média daquilo que temos registrado nos livros de consultas. De facto, com a chegada desta equipa veio aliviar de facto o sofrimento da nossa comunidade. Refira-se que a mega campanha de cirurgias de cataratas está a acontecer com apoios de parceiros de cooperação e vai terminar no próximo dia 29, dependendo da demanda de pacientes. É já amanhã que arranca a segunda edição do Mosefo Young Leaders. Grande parte dos oradores do Mosefo Young Leaders já se encontra em Maputo. Estes esperam um debate inclusivo, onde a juventude expressa a sua experiência sobre liderança. A menos de 24 horas do arranque do Mosefo Young Leaders, já começa a ficar completo o grupo de oradores internacionais que vai partilhar a sua experiência sobre diferentes tópicos no evento. Nesta terça-feira, 3 oradores desembarcaram no Aeroporto Internacional de Maputo e juntaram-se ao grupo. São eles Jordan Casey, da Irlanda, Sarah Caba Jones, do ZEUA e Juan Ramalho, da Espanha. Eles não têm dúvida que a segunda edição do Mosefo Young Leaders vai ser um palco de troca de sinergias, com foco nas soluções das preocupações comuns da juventude. Well, I'm very excited to be here in Mozambique. It's my first time. It's one of my first times in Africa as well. I'm very excited to learn about the young people here, learn about leadership skills, share my story as well, share my insights and my ideas, and hopefully benefit the people of Maputo and Africa as well. I'm really excited to be here. I'm always excited when it comes to young people. I'm looking forward to all the speeches and panels, and I'm looking forward to my talk as well. That's going to be focused on empowering young people on the continent and here in Mozambique. It's my first time here, so I'm really excited to get to know the country, the people, the culture. So it's good to be here. Thank you. É riqueza para mim. É riqueza porque eu vou aprender muito da gente jovem e isso é o mais importante. E o que eu posso contribuir é com a minha experiência, ou com o meu trabalho agora, né, que eu estou a trabalhar com líderes globais de todo o mundo, e eu acho que posso transferir um conhecimento que seja bom e que possa ajudar mais a gente a compreender que a liderança é muito importante hoje em dia, não só para um mesmo, sino também para a sociedade toda. Mas o que eu espero é aprender. O Mosefo Young Leaders refere-se a um fórum que junta a juventude de vários países para debater diferentes temas da atualidade. Daúdo Ali, um dos oradores do Mosefo Young Leaders, pretende partilhar a sua vida e experiências escolhidas na diáspora com os participantes do evento. Ali é dos diretores gerais mais jovens da DHL. Muito cedo, Daúdo Ali seguiu para a Europa a fim de se formar. Foi lá que Ali teve de se aplicar para se ingrar na vida. Daúdo Ali teve que dar muito de si para aprimorar modelos de liderança. Depois de ter vivido e trabalhado em mais de 5 países, Daúdo Ali regressou a Moçambique para dar o seu contributo no desenvolvimento do país. Hoje em dia, Daúdo Ali é o primeiro diretor-geral moçambicano da Internacional DHL, cargo que o confere o estatuto de diretor-geral mais jovem da companhia. Esta é parte da história que Daúdo Ali vai partilhar com os jovens no Mosefo Young Leaders. Vou estar num painel que é a partilha de histórias de jovens moçambicanos além fronteiras e vou partilhar um bocadinho como é que foram essas experiências, o que é que eu aprendi estando lá fora, quais é que foram os principais desafios que eu tive e como é que eu superei esses desafios e como é que isso me tornou uma pessoa e um profissional mais forte. Para além disso, vou partilhar também os motivos pelos quais eu decidi voltar a Moçambique, mesmo apesar de já ter estado lançado, por assim dizer, numa carreira internacional, decidi voltar porque eu acho que o futuro somos nós, são os jovens do país, e se eu ficasse lá fora, obviamente, eu não faria parte desta história. Daúdo apela à juventude moçambicana a participar dos painéis do Mosefo Young Leaders, uma vez que os temas que serão abordados
mexem com a vida desta classe. O Mosefo Young Leaders é uma iniciativa excelente, é uma oportunidade ímpar para os jovens poderem aprender, poderem inspirar-se e poderem traçar ações concretas para fazer algo no dia após o Mosefo. O Mosefo Young Leaders arranca esta quarta-feira. E 1.200 jovens, entre estudantes e empreendedores, já estão inscritos para participarem na segunda edição do Mosefo Young Leaders. A iniciativa organizada pela Fundaso arranca amanhã no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano. Luz, câmara e ação. O futuro já vai começar. Com a pretensão de enfrentar novos desafios, jovens de vários cantos do país e do estrangeiro juntam-se nesta edição do Mosefo Young Leaders para fazer a diferença com muita experiência a partilhar. Neste momento nós estamos a 90% de tudo garantido para que o evento seja um grande sucesso. Estamos aí com mais de 1.200 inscritos, onde na maior parte deles são jovens, são empreendedores, são universitários. E veja que tem uma nota importante, muitos deles vêm das outras províncias do nosso país. Isso é um dado indicativo de que tudo está a correr da maneira esperada desde o início do lançamento deste projeto. Nesta altura nós podemos adiantar que nós vamos ter 2 dias de sessões plenárias aqui, neste mesmo local, e que fora isso também teremos sessões em paralelo com workshops que vão estar ligados diretamente ao empreendedorismo. Portanto, vão ser 2 grandes dias em cheio, onde a juventude vai ter a sua voz e deixar ficar aqui aquilo que se pretende para o futuro do nosso país. Frisar também que já cá estão alguns dos oradores, como o Luciano Huck, o Jordan Case, o Juan Reynolds, a Sarah Caba-Jones, já estão todos eles cá, na maior parte já cá estão, e está tudo preparado, acautelado para que amanhã os dois grandes dias de fórum corram da melhor maneira possível. É importante também frisar que as jovens moçambicanas e que são neste momento casos de sucesso a nível profissional fora do nosso país, como a Ana Namburete e também a Lara David, já cá estão para partilhar a experiência vivida fora de portas com o pessoal que vai estar aqui presente nestes 2 dias do grande fórum Mosefo Young Leaders. É uma honra para mim fazer parte do Mosefo. Amanhã tenho a minha sessão à tarde em que vou falar do meu tema de investigação, que é o uso da inteligência artificial nos cuidados pré-natais. Então convido a todos que estão em casa para fazerem parte e conto com a sua presença. Com vários oradores já em Maputo, uma das atrações desta segunda edição do Mosefo Young Leaders é a música, a dança e a poesia. Tudo para colorir a atmosfera dos debates. Neste momento a juventude tem uma palavra a dizer e uma voz ativa nesses 2 dias de fórum onde vamos discutir o futuro do nosso país. Os acessos ao Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano estarão abertos às 7 horas e às 8 horas desta quarta-feira. Arrancam as atividades da segunda edição do Mosefo Young Leaders. Novos desafios, fazer a diferença, impulsionar a mudança. Futuro somos nós. Novos desafios, fazer a diferença, impulsionar a mudança. Olhamos agora para outras notícias. Na Zambésia, 2 homens de 18 e 55 anos de idade estão detidos na cadeia distrital de Murrumbala, acusados de violarem sexualmente 2 menores de 8 e 9 anos de idade. Trata-se de uma situação que chocou os residentes da vila sede distrital de Murrumbala. 2 homens, um de 18 e o outro de 55 anos de idade, respectivamente, aproveitaram-se do período noturno para satisfazer as suas paixões lascivas, cometendo violação sexual contra menores de 8 e 9 anos, respectivamente. Eu dormi com criança, esse dia passou, né?
Eu bebi lá no mercado, como foi fora de hora mesmo. Saio para em casa, eu estava grosso mesmo. Não existe pessoa grande para você andar com ele em vez de criança? Tem, sim. E por que você não andou com pessoa grande? O feiticeiro quando chegar, não vê né? Não vê pessoa grande, por causa grande. Por causa do feiticeiro. Eu, na verdade, me envolvi sexualmente com uma menor e os seus pais, depois de descobrir, cobraram-me valor de 10 mil meticais para resolver o assunto. Mas dias depois, a polícia chegou em minha casa e fui detido. E o procurador distrital de Morrumbala já reagiu em volta deste assunto. Já estamos na fase final da instrução, onde serem responsabilizados em princípios, porque já temos elementos mais do que suficientes que vão levar a eles à responsabilização criminal. E dizemos nós, e por causa disto, não estarão isentos de serem responsabilizados. Dado a natureza do crime, estes serão encaminhados à cadeia provincial da Zambésia para os ulteriores trâmites processuais devido à incompetência material do distrito, tal como preconiza a lei. A polícia diz que não houve nenhum ataque em Nangade relacionado com o grupo de insurgentes que está a aterrorizar o norte de Cabo Delgado. Entretanto, o Comando-Geral da Polícia não confirma nem desmente a morte de 12 pessoas e a destruição de mais de 40 casas. O cenário geral que nós temos em Cabo Delgado é da permanente manutenção da ordem e segurança má pública. Interpretação do fenômeno. É desta forma como a Polícia da República de Moçambique reagiu às notícias sobre um ataque que terá ocorrido na noite de quinta-feira da semana passada no distrito de Nangade, norte de Cabo Delgado. Relatos de fontes locais apontavam para 12 mortos e destruição de mais de 40 casas. A polícia não confirma e nem desmente a perturbação da ordem que teria resultado em mortes, mas nega que tenha ocorrido um ataque em Nangade. Para casos específicos que têm essa denominação de ataques, nós já vamos nos comunicar pontualmente e dedicarmos especificamente a esse caso. Como, aliás, temos experiência de fazer isso, nunca nos eximimos da responsabilidade de nos comunicarmos em relação a casos específicos dessa natureza. Apesar de a Ministra da Educação ter avançado dados de alunos que perderam exames devido a ataques em Macomia, Inácio Dina insiste que há segurança em toda a província. As razões podem ser várias. Bom, eu dei um exemplo simples e prático. Alguém que sofre, por exemplo, um crime específico, sofre um roubo dentro de sua residência ou a sua residência é queimada e se preparava para uma viagem ou para realizar uma determinada atividade. Naturalmente que este acontecimento, este incidente vai provocar alguma reorganização para melhor responder à atividade posterior. É um pouco disso. Sobre as principais ocorrências da última semana, a polícia contabilizou 16 acidentes de viação que resultaram na morte de 13 pessoas e 49 feridas. Centenas de utensílios domésticos fabricados na base de material vandalizado da EDM foram apreendidos na cidade da Beira, no momento em que esta empresa acumula um prejuízo de mais de 10 milhões de meticais provenientes de roubo de seus equipamentos. Tende a crescer nos últimos meses na província de Sofala e de forma particular na cidade da Beira a vandalização de material elétrico pertencente à empresa Eletricidade de Moçambique. O material roubado é usado para fabricar utensílios domésticos. A polícia, a Procuradoria e a empresa Eletricidade de Moçambique decidiram desencadear uma campanha de recolha destes bens, campanha essa que culminou com a apreensão de centenas destes utensílios domésticos. A EDM diz que só nos últimos 6 meses perdeu mais de 10 milhões de meticais. Estamos a ter vários constrangimentos, porque PTs são vandalizados. Até este preciso momento estamos a falar de 30 PTs vandalizados. Cabo do PT, o próprio transformador, roubo de óleo, e isso cria vários prejuízos do ponto de vista de fornecimento, para além de queima de eletrodomésticos aos próprios clientes.
A polícia garantiu que continuará atenta nos próximos tempos, com vista a fazer face à vandalização do material da EDM. A operação vai continuar até estancamento total e completo da onda de vandalização dos postos de transformação da EDM. Ainda não há detidos em torno deste caso. A polícia acredita que os supostos proprietários destes utensílios domésticos podem não ser os autores das vandalizações do material da EDM, daí que decorre neste momento uma investigação com vista a encontrar os autores das vandalizações. Caso que se prove e os autores serão responsabilizados pelos danos causados. Em Inhambane, 3 indivíduos estão a contas com a PRM na Praia do Tofo, indiciados de roubo a residências. Um deles é indiciado de assalto a residências e outros 2 eram supostamente os compradores. São estes bens recuperados pela Polícia da República na província de Inhambane, concretamente na Praia do Tofo, já nas mãos destes supostos compradores. Os móveis teriam sido roubados nas casas de hóspedes e cujo indiciado é este jovem, também neutralizado. O suposto ladrão confessa o crime. Coisas dos brancos, as coisas do Tofinho, aqui no Tofo e numa casa de bar. Câmeras e cabos. Os supostos compradores juraram que não sabiam de que se estava a adquirir produtos roubados. Comprei uma câmera roubada. Esse jovem me encontrou, como eu sou um fotógrafo, me encontrou e dizia que estava a vender uma câmera. Eu perguntei onde ele pegava a câmera, ele disse que comprava com amigos. Eu comprei a câmera por 8.000, sem me aperceber. Aquele telefone, eu sabia que o telefone é roubado. Eu publiquei o telefone no Facebook e do Facebook pegaram o meu número lá, me ligaram. O telefone é roubado, que me pegaram na cidade da Machixe. Por sua vez, a polícia diz que já estava ao encalço dos invasores de residências naquela praia e que já foi encontrado o proprietário dos móveis roubados. Protagonizavam roubos e vandalização nas residências e nos quartos onde estavam hospedados turistas. Com esta quadrilha, julgamos que vamos esclarecer vários crimes. Já tínhamos muitas denúncias em que os seus autores eram desconhecidos e já estamos a identificar os donos de alguns bens. A polícia também fez alusão de um casal que embriagou-se durante o fim de semana e, como consequência da bebedeira, teria se deitado por cima de um recém-nascido filho seu, que perdeu a vida, e ainda um turista que morreu afogado na ilha de Inhambane. Criminalidade em Inhambane. Vamos sair para uma curta pausa. Nós voltaremos com mais informação aqui no Jornal da Noite. Até já. Mosefo Young Leaders After Party, a dia 29 de novembro, no Centro de Conferência Joaquim Chissano. A DJs Pinolas, Tari, Eduardo PM, a Superman e Dilson. Bilhetes à venda na STV Uptown, a Beer Garden. Patrocinador Faisal António. O futuro somos nós. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá a informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia.
A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém só se vê depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. Cerca de 30 mulheres no Burkina Faso juntam-se para um tratamento comum. Têm o vírus HIV. Preferem manter o anonimato, exceto Rachel Yameogo, portadora do vírus há 24 anos. Desde 2004, trabalha como voluntária para a organização Aide-moi à être mère, ou Ajuda-me a ser mãe, que dá conselhos às mães para não transmitirem o vírus aos filhos. De acordo com as Nações Unidas, no Burkina Faso, 110 mil pessoas são portadoras de HIV, 13 mil são crianças. A maioria nasceu com o vírus contraído a partir das mães. Rachel Yameogo quer mudar essa realidade. Se a mãe for tratada com medicamentos antirretrovirais, a doença é reprimida e o risco de transmissão do HIV é altamente reduzido. Os medicamentos são disponibilizados gratuitamente pelo governo do Burkina Faso, mas muitas mulheres não querem fazer o teste porque têm medo de ser discriminadas. Se o teste der positivo, temos de apoiar as mulheres. Muitas são rejeitadas pela família que não tenta compreender. Há muita falta de informação. A educação é a principal tarefa da organização de Rachel Yameogo, que procura sensibilizar as mulheres para a doença. Quem quiser pode fazer o teste de imediato. Estou grávida, portanto tenho de me cuidar. Vim ao médico para saber se estou infectada e se tiver SIDA, vou-me tratar. Se o teste der positivo, as mulheres integram um programa que as acompanha durante a gravidez, parto e período de amamentação. A enfermeira Agne Tiombiano, que dirige a maternidade no Hospital Saint Camille, em Ouagadougou, cuida dessas mulheres. Depois do nascimento, as mulheres devem ir com os bebés para a neonatologia para que os recém-nascidos tenham um tratamento que previne a infecção. O tratamento é parte de uma terapia combinada que evita que o vírus HIV entre nas células do bebê e que protege o sistema imunitário de outras doenças. Todas as crianças que cumprem o tratamento têm uma taxa de sucesso de 100% desde o primeiro dia até hoje. Embora os métodos de tratamento tenham melhorado, o HIV-Sida continua a ser uma doença preocupante. Esta jovem mulher, que prefere manter o anonimato, está preocupada com o filho mais novo. Depois de ele ter nascido, não lhe pude dar os medicamentos. Tinha medo que a minha sogra descobrisse. Ela não pode saber que eu estou doente. Sem os esforços da pequena organização Ajuda-me a ser mãe, seria ainda mais difícil alcançar o objetivo da Organização Mundial de Saúde de acabar com a pandemia da SIDA até 2030. Rachel Yameogo está satisfeita. Já ajudou 1.300 mulheres a dar à luz crianças saudáveis. O trabalho é importante porque temos resultados de crianças sem HIV. E é um orgulho quando vemos esse resultado em famílias em que mães ou pais ou o casal têm HIV. Motivação que dá força para Rachel Yameogo continuar a sua missão. No hospital, a voluntária dirige-se para o seu verdadeiro emprego como bibliotecária. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema, elas confrontam as ideias. Encontrar os autores, que bens é que tem.
Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas quem que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam. Três vezes por semana, Sadat Nduhira encontra-se com as alunas de uma escola primária em Kampala. Com agulhas e tesouras, elas transformam roupas velhas em pensos higiênicos reutilizáveis. Menstruar pode ser uma experiência muito traumática para as meninas no Uganda. Quando começas a menstruar, podes ficar envergonhada porque os rapazes riem-se de ti. Sentes-te envergonhada a ponto de não ires à escola no dia seguinte. Nduhira conhece a dor dessas meninas. Quando eram estudantes, as suas irmãs costumavam ficar em casa quando estavam com um período. Uma das colegas de Nduhira abandonou a escola e nunca mais voltou a estudar. A adolescente acabou por se casar com um homem muito mais velho. Nduhira acredita que os seus pensos podem fazer a diferença. Eles ajudam as meninas pobres de zonas urbanas e esta é uma área urbana pobre, onde há muitas meninas com muitos problemas relacionados com a menstruação. Muitas delas são estigmatizadas. Os pensos comuns custam cerca de $2 o pacote, muito caro para algumas raparigas que recorrem a panos, toalhas ou folhas durante o período. Com as roupas manchadas, elas acabam por ser alvo de chacota dos seus colegas. Muitas meninas decidem não ir à escola. Com os pensos reutilizáveis, contudo, meninas como Joanne podem enfrentar a turma novamente sem esses problemas. Isto ajuda-me a não ficar constrangida quando tenho período porque não tenho dinheiro para comprar pensos. Os pensos não só mantêm as meninas na escola, como também ajuda-lhes a ter uma pequena renda. As vendas permitem-lhes comprar novo material para garantir a produção de pensos. Nduhira espera que isto venha ensinar as meninas habilidades importantes sobre como gerir o negócio e ajudá-las a serem mais independentes. Elas podem costurar nas suas comunidades, remendar roupas, criar designs e muito mais. Então, é outra forma de ensinar as meninas a criar os seus próprios negócios. Como o governo não considera o feminismo como algo africano, os problemas à volta da sexualidade não são discutidos abertamente no país. Mas nem todos os ugandeses remetem-se ao silêncio, como é o caso da feminista Stella Nyanzi, que leciona na Universidade de Makerere, em Kampala. As funções do corpo acerca da menstruação, por exemplo, sobre os seios e órgãos genitais, sobre a sua higiene, são tabu. Não é suposto serem temas discutidos na presença de homens ou fora de um grupo etário. Penso que a primeira coisa a fazer é empoderar as raparigas de modo a terem um espaço seguro onde os seus temas possam ser discutidos. Nyanzi e os seus pontos de vista não são do agrado do governo. A feminista foi detida recentemente e ficou vários meses numa prisão de máxima segurança. O artista Nduhira diz que outros homens muitas vezes consideram estranho o seu empenho, mas para ele, importar-se com os outros é algo bem africano. Também sou um ser humano. Sinto a mesma dor que a minha irmã e se ela tem um problema, eu também sou responsável de uma ou de outra forma. Nduhira não se importa com o que as pessoas pensam dele, simplesmente quer que essas meninas vão à escola sem sentir vergonha.
os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos factos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô, sim, Ilustra Mourinho, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta. Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país. Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Todo serviço que fazem, homem também nós mulheres fazemos. Veja a África em movimento todos os dias aqui na STV Notícias, numa parceria com a Deutsche Welle. Seguimos com as notícias. Em Manica, camponeses queixam-se de oportunismo dos compradores na comercialização da castanha de caju. Em Manica, os distritos de Machaze, Sussundenga e Gondola são os potenciais na produção de caju e têm estado a produzir entre 2.000 a 5.000 toneladas de castanha. Apesar deste volume de produção, os produtores têm estado a enfrentar o problema de baixos preços que muitas vezes são fixados pelos compradores. Este lado do mercado, garantia em termos de mercado, não constitui um problema para a província. Se calhar o que temos que estar mais atentos é no sentido de preparar os produtores, no sentido de negociarem muito bem o preço com os comerciantes, porque como sabemos há sempre oportunismo e quem sai a perder é o produtor. Então, uma das coisas que faremos neste treinamento que está aqui a ser realizado é preparar os técnicos no sentido de terem instrumentos suficientes também de poderem ter esta capacidade de poder convencer os produtores no sentido de terem a capacidade de negociar muito bem os preços. Mesmo assim, o Incaju quer que a cultura seja também praticada em outros pontos, daí a formação destes extensionistas de outros distritos para dar assistência técnica aos produtores com vista ao aumento da produção de castanha de caju. Estamos a falar de distritos de Guru, Makati, Makossa e outros. E por esta razão que estão aqui técnicos desses distritos que também achamos um aspecto muito positivo, visando acima de tudo para capacitá-los sobre os aspectos que serão aqui abordados. Estamos a falar de aspectos como a agrotecnia do caju, que é mesmo para conhecerem na essência esta cultura. A província de Manica espera produzir na presente campanha 2.000 toneladas de castanha de caju. Olhamos agora as notícias internacionais. Finalmente, o acordo para o Brexit da primeira-ministra britânica vai a voto no dia 11 de dezembro. Theresa May avisa que caso o Parlamento britânico chumbe o acordo, o Reino Unido poderá estar dividido. É já no dia 11 de dezembro que o Parlamento britânico vai votar a proposta de Brexit da primeira-ministra britânica Theresa May. Os deputados terão 5 dias de debates antes da aprovação ou reprovação final. Esta segunda-feira, May voltou ao Parlamento para insistir que o seu projeto de Brexit é o melhor possível que pode prometer oportunidades aos britânicos. A primeira-ministra alertou também o Parlamento sobre os riscos de o Reino Unido ficar dividido e voltar à estaca zero, caso se chumbe o projeto. O maior partido da oposição, o Partido dos Trabalhadores, garantiu que reprovaria o Brexit de May, que o intitulou Automutilação do Reino Unido. Os liberais-democratas, o Partido Nacionalista Escocês e alguns deputados do Partido dos Conservadores também têm a intenção de chumbar o projeto de May.
O líder do maior partido da oposição do Zimbábue nega ter incitado a violência, neste caso pós-eleitoral, que causou 6 mortos. Nelson Chamisa promete organizar um protesto geral na quinta-feira contra a crise económica. Ainda decorrem as investigações sobre a violência pós-eleitoral que causou a morte de 6 manifestantes. Nelson Chamisa, líder do MDC, maior partido da oposição, reiterou a sua inocência sobre os conflitos eleitorais. Chamisa disse que suas mãos estão limpas, negando acusações de que ele teria incitado a violência pós-eleitoral. Os agentes de segurança inquiridos negam ter baleado mortalmente os manifestantes da oposição. A resolução deste caso é importante para que o governo zimbabueano volte a ganhar confiança dos doadores internacionais que impuseram sanções contra a economia deste país da África Austral. Chamisa acrescentou que esta quinta-feira a oposição conduzirá um protesto geral contra a crise económica que agravou a pobreza dos zimbabueanos. Já a Rússia pede à Alemanha que aconselhe a Ucrânia a não praticar atos irrefletidos, pois as consequências seriam graves. As declarações foram feitas um dia depois da Ucrânia ter aprovado a lei marcial em resposta à Rússia, que capturou seus 3 navios neste caso. Desde domingo que cresce a tensão entre Rússia e Ucrânia, quando o exército de Moscou capturou 3 navios ucranianos, alegando que estes atravessaram seu território marítimo. Rússia recusa-se a libertar os funcionários ucranianos retidos nos navios, dos quais 6 estão feridos, contrariando os apelos do Ocidente. Em acréscimo, Rússia ameaça encerrar a circulação dos barcos entre o Mar Negro e o Mar de Azov. Em reação a esta terça-feira, o parlamento ucraniano aprovou a lei marcial, tendo o presidente daquele país dito que não pensaria 2 vezes para abater um soldado russo que cruzasse a fronteira. Vladimir Putin, presidente da Rússia, pediu à chanceler alemã que dissuadisse o governo ucraniano de tomar medidas insensatas. A longa disputa entre Moscou e Kiev deve-se à anexação da Crimeia em 2014 pela Rússia. Com esta notícia vamos ao intervalo. Mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas e começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 20. Para Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 21. E em Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 23. Seguimos para a zona centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 23. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 21. Para Tete, 36 graus de máxima, 22 de mínima. E Climane prevê-se uma temperatura máxima de 37 graus e uma mínima de 25. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 36 graus e uma mínima de 24. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 21. E por fim, Lixinga a registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 17. Até já! Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país. Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Todo o serviço que fazem, homem também nós mulheres fazemos. Veja a África em Movimento todos os dias aqui na STV Notícias, numa parceria com a Deutsche Welle. Seja bem-vindo ao debate da nação. As nossas instituições não têm capacidade. Por isso que as madeiras saem, vão para a China. E nos aldrabar para tirar proveito disso. Mentira! Esta é uma questão que tem que ser investigada. Há algum ruído. Enquanto não haver um entendimento sobre questões políticas, não é tempo de culparmos, mas temos que buscar uma solução a cada momento. E um princípio basilar é o princípio da boa-fé.
Será que esta sociedade está mesmo a tomar decisões? Quais são os principais fatores? O que é que explica? Temos ainda muito caminho a percorrer. Os grandes temas do país, os grandes desafios, as grandes razões, as grandes ideias, as grandes causas, as grandes lutas, as grandes convicções. Tudo é visto aqui no Debate da Nação, onde se discute o país. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema, elas confrontam as ideias. Encontrar os autores e bens é que tem. Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam. Os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos fatos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô, sim, Ilustra Mourinho, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta. Como identificar rapidamente o texto de manuscritos antigos? Até há pouco, os computadores não sabiam fazê-lo bem, mas estão a melhorar graças à inteligência artificial. O Arquivo do Estado de Tirol, em Innsbruck, na Áustria, possui uma imensa quantidade de documentos antigos. Alguns remontam ao século XI. Para facilitar a transcrição dos manuscritos, o arquivo participa num projeto europeu que tem como objetivo automatizar todo o processo, graças a tecnologias de ponta. Com uma escrita difícil como esta, penso que a nova técnica não funcionará. Mas, quando se trata de uma bela caligrafia, como esta, o novo sistema tem várias vantagens e é uma grande ajuda.
Os cientistas do projeto europeu READ conceberam um método simples, baseado numa tenda e numa aplicação para smartphone. O sistema tira uma foto em alta resolução cada vez que se vira a página do livro. É uma combinação de tecnologia básica com alta tecnologia. Esta tenda é um acessório relativamente simples, mas funciona como uma aplicação para smartphone que incorpora alta tecnologia e que está ligada à plataforma Transcribus. A aplicação descarrega a imagem no servidor e o servidor realiza o reconhecimento do texto manuscrito. A plataforma Transcribus simplifica tarefas que antes implicavam anos e anos de trabalho. O professor Mário Klarer está a usar a aplicação para transcrever as 500 páginas do livro do herói, uma antologia de textos medievais germânicos. A grande vantagem deste sistema é que fornece uma ligação entre a imagem e o texto e falo de uma forma muito simples, o que permite ao utilizador ter imediatamente uma visão global do texto. É uma forma de diminuir o número de erros. É algo que nenhum outro sistema faz. O servidor da Universidade de Innsbruck usa algoritmos de aprendizagem automática. O utilizador transcreve uma parte do texto manualmente e, a partir daí, o sistema aprende a identificar os caracteres e termina a tarefa automaticamente. Forneço ao computador uma imagem e uma parte do texto correspondente. Com base nesses elementos, o computador aprende o tipo de escrita e os caracteres similares. O nível de precisão ultrapassa os 95%. O sistema é capaz de transcrever textos em qualquer língua. O projeto europeu reúne académicos, cientistas e voluntários de vários países. Ficámos surpreendidos com o grande sucesso do projeto. Estamos em contacto com imensas instituições que estão interessadas nesta plataforma. De tal modo que, para expandir o serviço, criámos uma nova empresa. O objetivo final é comercializar a plataforma no mundo inteiro. De volta às notícias.
O diretor do Departamento de Basquetebol do Ferroviário de Maputo, Isidro Amad, diz que a participação das locomotivas na Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol em seniores femininos foi positiva. O dirigente diz ainda que a organização da prova esteve bem. Organizar, participar e conquistar uma taça dos clubes campeões africanos em basquetebol não é tarefa fácil. E foi isso que experimentou o Ferroviário de Maputo na 24ª edição do Africano de Clubes em Séniores Femininos. Um esforço compensado com o sucesso da organização e com a conquista do título domingo passado diante do Interclube de Luanda, com quem perdera na final de 2016. Um balanço positivo, tomando em ponto de conta que já estávamos preparados para este tipo de competição, já organizamos várias vezes e daí termos nos acautelado daquilo que queriam ser as dificuldades, daí temos criado equipas de trabalho e facilitou termos tido uma organização saudável e de uma forma geral foi uma organização positiva. Aliás, uma conquista fruto de muito sacrifício e trabalho que durou cerca de 2 meses. A gente tentou preparar com as condições que tínhamos para que pudéssemos enfrentar esta prova e que não falhasse. E então, em tempo útil, fizemos o scouting das equipas potenciais adversárias. Depois de conhecermos as jogadoras, fomos ao detalhe de como jogavam as jogadoras e começamos a trabalhar. Não nos passava por outra coisa senão melhorar a classificação, que passava por vencermos o campeonato. Mas já mais desejos. Continuar a trabalhar para manter o título nos próximos anos. Primeiro trabalhar na base e tentar potenciar a equipa, não cometer os erros que cometemos nos últimos anos, melhorar aquilo que foi a nossa prestação agora. Nós estamos preparados para todas essas adversidades e vai melhora a qualidade da competição e potencia mais o Ferroviário, porque o Ferroviário não só quer atacar internamente, como também pretende atacar a África. Para já, a conquista do Ferroviário de Maputo qualifica automaticamente a equipa para a fase final da prova próximo ano. Na página cultural, um grupo de pessoas decidiu fazer a recolha de garrafas e cacos como forma de manter a praia de Zalala limpa. Durante os 3 dias do Festival de Zalala, houve apelos sobre a necessidade de se privilegiar a higiene naquela praia. É uma iniciativa que visa consciencializar banhistas a manterem limpa a praia de Zalala. Queremos motivar as pessoas para participarem, a não deitar lixo no lugar impróprios, de modo a criar um ambiente saudável. Sabe, quando o ambiente é saudável, também cria problema de saúde pública. Ao longo do recinto da praia, pode-se notar vários tipos de garrafas, o que obviamente deixa feia a praia de Zalala. Só que apenas nós temos falta de material como luvas, porque estamos aqui a fazer a recolha de garrafas que os munícipes acabam usando e lançam de qualquer maneira, que isto periga a vida de todo cidadão a partir de crianças, porque isto é um sítio que as pessoas vêm para lazer, vêm para refrescar, então a alegria e a emoção no meio de muita bebedeira acaba se ferindo as pessoas, sim. Bom, como vem, é uma atividade que chama a atenção a toda a população da província de Zambésia. E como já vimos aqui, o produto aqui é o lixo que eu vim aqui recolher. Então chamamos a atenção a eles também que quando vêm aqui da próximas ocasiões, tem um local que é o ponto, os contentores para depositar o lixo. O movimento de recolha de garrafas vai continuar até que a praia de Zalala fique razoavelmente limpa. E o meio ambiente agradece. É o fim do Jornal da Noite, grata pela atenção dispensada. Conto consigo já a seguir no Noite Informativa. Até já.